Brasil, olá você aí de casa! Seguimos com a nossa cobertura semanal de House of the Dragon e hoje a gente vai falar do episódio 3. Lembrando que tem vídeo de análise do episódio toda segunda-feira às 7h30 da noite. A gente faz em formato estreia pra todo mundo comentar aqui ao vivo. E essa semana teremos um vídeo extra sobre a grande treta entre os Bracken e os Blackwood, que vai sair na terça, 19h30. Então não esquece de se inscrever, ativa o sininho, que me ajuda muito também, e você recebe as notificações. Eu tô na jornada aí de 1 milhão de inscritos, então, por favor, nunca te pedi nada. E saindo desse vídeo aqui, corre pra ver a live da Mikan, que começa às 8 da noite, hein? O episódio dessa semana foi bem focado nesses momentos aí de preparação e teve bastante informação interessante, então tem bastante coisa pra gente analisar hoje. Pra começar, a abertura teve mais cenas. Antes terminava com o Aemond matando o Luke, e agora também tem a imagem do bebê de Harris, né, sendo morto, e dos caçadores de ratos enforcados, ou seja, mortes de inocentes. Parece que tem uma trilha de sangue que leva até o nome da série, então faz sentido mostrar todos que vão tendo seu sangue aí usado como tinta pra escrever essa história tão brutal. Então acho que a gente pode esperar aí essas adições na abertura. O episódio começa lá nas terras fluviais, Riverlands, mostrando a rivalidade entre essas duas famílias, os Bracken e os Blackwood. Resumindo em um tweet, são duas famílias que têm um conflito histórico, assim, de muitos anos, e nessa época aí, os Bracken são dos times verdes e os Blackwood são pretos. É legal você decorar assim, Blackwood, black é preto em inglês, então Blackwood é dos pretos, pronto. E aí todo mundo se mata, fim. Uma coisa que é citada algumas vezes nesse episódio, gente, é o lance do Kinslayer, que eu tenho que fazer uma errata aqui, porque semana passada eu falei que alguém na rua tinha gritado Kingslayer, matadora de rei, mas na verdade a pessoa deve ter gritado Kinslayer, que é quem mata parentes. Eu não conhecia esse termo e realmente passou batido porque eu não conhecia, então aqui nesse momento entre a treta deles, um carinha fala, né, que a Rhaenyra é Kinslayer, pra ofender quem apoia a Rhaenyra. Uma coisa que vale ressaltar aqui é que esse menino, Aeron Bracken, tá se achando, né, porque ele é cavaleiro agora, ou seja, ele é um Sir, e os amigos dele zoam que ele não era bom andando a cavalo, né, com as esporas, mas ele foi o primeiro deles a virar cavaleiro. E aí ele brinca que deve ser porque ele é bom de espada, só que quando a cena corta, depois desse papo todo, é ele mesmo que tá no chão com a própria espada enfiada no pescoço, ou seja, não era tão bom assim, né? O Tyland Lannister depois fala lá no conselho que os dois lados se ferraram legal ali, então não dá nem pra falar que foram os verdes ou os pretos que ganharam, né? Ninguém ganhou, ninguém perdeu, todo mundo perdeu. De novo, eu fiz um vídeo inteirinho todo sobre essa confusão, quem são eles, de onde eles vieram e tudo mais. Sai na terça, 19h30, então assim que sair o vídeo eu volto no passado e deixo linkado aqui na descrição desse também. Enquanto isso, em Dragonstone, né, Pedra do Dragão, que agora eles não traduzem os nomes, é o inferno, a Rhaenys traz palavras de sabedoria aí, né? Seria ela a Otto da Rhaenyra? E falando nele, a Rhaenys sabe que quem matou o menino não foi o Otto, não foi a Alicent, né? Ela sabe que foram os mais burros, quer dizer, os mais jovens. Outra coisa que a série causou na minha vida, acho que da Miriam também, é que a gente falava Rhaenys, né? E a série inventou de falar Rhaenys, porque a gente sempre lê os livros falando Rhaenys, e agora é Rhaenys, então desculpa qualquer coisa aí, Martin. E desculpa aí se eu falar errado em algum momento, então, porque eu sou acostumada a falar Rhaenys. Mas enfim, a Rhaenys joga essa ideia aí na cabeça da Rhaenyra, que uma guerra entre familiares já é odioso pros deuses. Com dragões, então, né, pode ser uma guerra muito mais sangrenta. E daí, quando o povo do conselho quer atacar, todo mundo, vamos meter louco, vamos atacar. A Rhaenyra fica em dúvida, porque ela tá com isso na cabeça, né, que se ela fizesse movimento, aí não tem volta mesmo, é sangue. A Rhaenys até compara ela com o Jaehaerys, o conciliador, que foi o rei que governou por mais tempo, né, que era considerado muito sábio. Inclusive, não sei se conciliadora seria o melhor adjetivo aí pra Rhaenyra, comentem aí. Talvez seja até pacifista, né? Até pela boa vontade aí que ela teve com a Mysaria, né? Porque a gata realmente ficou lá em Dragonstone e a série tá criando essa conexão de empatia entre as duas, né? Porque elas duas sofreram com o mesmo homem fazendo merda, né, Daemon? Mas também as duas sofreram muito com um mundo de homens. E a Mysaria fala que vai ter que alguém governar mesmo, então que seja a Rhaenyra, que é mais benevolente e tudo mais. Bom, agora ficou nítido que a Mysaria realmente
realmente perdeu o barco pra avisar da invasão e não acreditaram nela de início, por isso que o Eric tinha demorado um pouco pra aparecer ali, mas foi. Vamos falar do arco da Rhaena? Ô, gente, como a bichinha não tem dragão, ela fica ali meio sem função, né? Nem apareceu no episódio passado, mas agora a Rhaenyra deu um job pra ela meio triste. Ela quer mandar os filhos menores pra longe pra protegê-los. O Joffrey, que tá com 6 aninhos, ele é o terceiro dos filhos dela com o Laenor Strong, né? Por isso que ele tem o cabelo escuro. E ele já tem um dragão, o Tyrexis, só que é muito filhotinho ainda. E tem o Aegon e o Viserys, que são os filhos mais novinhos dela com o Daemon, né? Por isso que eles têm aquele cabelo valeriano. E o Aegon desses dois aí também já tem um dragãozinho, que é o Stormcloud, Tempestade, mas que também é muito neném ainda o dragão. E eles têm esses dragões desde pequenos porque tem aquela história de colocar um ovo. Eu tenho um ovo no meu berço, entendeu? Você põe o ovo no berço do nenê, quando eclode o dragão vira já da criança e eles vão criando essa conexão desde dentro do ovo. E me perguntaram também sobre o bebê que a Rhaenyra pariu, né, que ela tava grávida, mas aquela nenê morreu no parto, né? Então só lembrando que essa nenezinha realmente não tá aí. Aí, o plano é que a Rhaena acompanhe os três até o Vale de Arryn, né, o The Vale, e deixe o Joffrey lá com a tia, a Jane Arryn. Lembram que o Jace tinha ido lá, ele conseguiu confirmar a aliança com eles, então é essa tia aí. E depois a Rhaena vai seguir com os dois caçulas pra Pentos, que fica lá em Essos, pra pedir que eles fiquem com o príncipe Region. Esse é o cara que recebeu o Daemon e a Laena lá na primeira temporada. A Rhaena fica meio chate, porque ela não tá se achando útil, né? Inclusive, o núcleo dos pretos é o que mais coloca as mulheres ali na dança, né? Só que como ela não tem dragão, ela vira babá, né? E aí ela fica até meio ríspida com a irmã, a Baela, né? E, gente, realmente a Baela tá arrasando, né? Tá voando de dragão, tá fazendo vigília. Ela ainda é prometida do Jace, então ela tá noiva ali, né? E a coitada da Rhaena tava prometida pro Luke, que foi de arrasta. Então ela agora tá sem dragão, sem noivo e vai embora pra Essos, tadinha. Eu sinto muito. Mas a Rhaenyra, muito sábia aqui, reforça que aquela tarefa é muito importante, porque o futuro da casa Targaryen tá nas mãos dela, né? Inclusive ela tá mandando ali 4 ovos de dragão junto com ela. Então basicamente, se todo mundo se matar aqui, Rhaena, você pode começar outra série lá em Pentos, seu spin-off. E se vocês lembrarem, sabe quem começa Game of Thrones em Pentos? A Daenerys, né? Foi um Magister lá de Pentos que arrumou o casamento dela com o Drogo. E foi ele que deu de presente de casamento 3 ovos de dragão petrificados. Inclusive, tinha gente achando que 3 desses ovos que a Rhaenyra mandou poderiam ser os da própria Daenerys. Eu confesso que eu nem achei que era, porque nos livros, os ovos da Dany já estariam em Pentos nessa época, porque tinham sido roubados na época do rei Jaehaerys. Mas a diretora do episódio confirmou que são os ovos da Dany sim, então a série mudou isso. Os da Dany, teoricamente, eram da dragoa Dreamfire, e na série ficou como se fosse da Syrax. Falando em dragão, o Sea Smoke, o ex-dragão do Laenor, anda meio agitado ali. Então seria solidão, como acha a Misária, ou será que ele tá sentindo a guerra chegar, como disse Rhaenyra? Comentem aí o que vocês acham. Enquanto isso, o Corlys e a Rhaenys estão fofocando sobre quem vai governar Driftmark, porque ela tá com medo de todo mundo morrer na guerra, não é mesmo? E na primeira temporada já teve esse papo, né, gente? Que neto vamos deixar em Driftmark. Todo dia é isso. Lá na época, o Corlys queria manter o nome da família, colocando então o Luke, porque apesar dele ser bastardo Strong, né, ele teoricamente era filho do Laenor Velaryon. Já a Rhaenys preferia colocar a Baela Targaryen, filha do Daemon e da Laena. Por quê? Porque pra ela o sangue é mais importante que o nome. E agora ela manteve isso do sangue porque ela quer a Rhaena. E ela mudou de irmã por 2 motivos. A Baela tem dragão, então ela também tá em risco, né, de arrasta aí na guerra, caso ela precise lutar. E caso ela sobreviva, ela vai casar com o Jace, que se tudo der certo vira rei depois da Rhaenyra, e a Baela vira rainha. Então não dá pra ela ficar com um Driftmark, né? Não dá pra se ter tudo nessa vida, né, Baela? E o Corlys também mudou de ideia, mas mantendo a preferência pelo nome. Como o Luke faleceu, o Jace, né, teoricamente vai ser rei, o Corlys agora que é o próximo, o Joffrey Velaryon, que também era filho do Laenor e, né, também deve ser bastardo. Então a gente volta ao impasse, sangue ou nome? O que vocês acham que deveria prevalecer? Comentem aí. E vamos falar do Daemon, né, que finalmente chegou em Harrenhal. 10 temporadas falando que ia. Parabéns, Daemon, você chegou. Um detalhe legal é que sempre dá pra reconhecer o Caraxes, né? Pelo design, né? A cena tava escura, mas pelo pescoção dele, assim, a gente já sabe que é ele. E aí o Daemon chega lá de noite, o lugar tá em ruínas, é bem assustador, né? Porque
porque ainda meteram uma chuva, ficou parecendo uma cena de videogame, não ficou? Fofoca dos livros. Existe uma suposta maldição de Harrenhal. Começou na época da conquista do Aegon, quando esse castelo era dominado pelo Harren, o Negro. O Aegon o Conquistador foi lá com o Valério, né, o dragão Balerion, pro cara se render. Mas ele tentou resistir, porque Harrenhal era o maior castelo de Westeros, né? Ele botou uma banca. E aí o Balerion simplesmente queimou o castelo inteiro, matou o Harry e todo mundo lá, e o lugar ficou todo derretido. Fim. E esse castelo virou uma dor de cabeça, gente, porque ele é muito grande, é muito caro pra se manter, né? Até foi falado aqui nesse episódio. E várias tragédias aconteceram lá ao longo das décadas. E foi criando essa ideia de que Harrenhal é assombrado, né? Então virou um lugar meio abandonado mesmo. Então foi legal que a série trouxe esse lado. E aí, esse castelo acabou indo parar na mão dos Strong. Mas, temporada passada, o Larys mandou matar o pai, o Lionel, e o irmão, o Harry, né? Que era o crush da Rhaenyra, mandou matá-los num incêndio. E aí ferrou ainda mais o castelo, e acho que reforçou um pouco a maldição também. E quem tá mandando lá agora é o Sir Simon Strong, que é tio do Lionel, então ele é tio-avô do Larys. Aliás, gente, toda essa interação entre eles ficou muito legal. No livro não tem nada disso, né, só fala que o Daemon chegou lá e o cara cedeu e tal. Então foi muito legal essa interação, esse alívio cômico, né, de todos os detalhes dessa cena, eu gostei bastante. E o Simon desconfia do Larys, hein? Fiquem de olho. E aí o Daemon fez uma conta de que tem 40 mil espadas nas Riverlands, nas terras fluviais. E ele quer reunir todos sob lealdade dos pretos. E só Harrenhal tem espaço pra todo mundo, então ele mandou bem indo pra lá, realmente. E ele tá se achando, né? Mandou o cara chamar ele de majestade. Tá subindo a cabeça esse negócio? Porque a rainha é a Rhaenyra, ele é o consorte, né? Ele é o casado, ele é o... Primeiro dama, porque ele está com sorte de ter casado com a rainha. Ah, muito bem. E nessa pegada meio assombrada aí, o Daemon começa a ter uma visão ali à noite. Eu fiquei com a sensação que ele realmente estava ali num bosque sagrado de Harrenhal, tipo, ele estava fisicamente ali, e dali que ele teve a visão. Talvez ele saiu do quarto, né, foi andando pelo castelo e tava, tipo, né, brisando e chegou lá e teve a visão, alguma coisa assim. A visão era a Rhaenyra jovem costurando a cabecinha do Jaehaerys, né? Provavelmente bateu a culpa, né, amigão? E eu amei ver a Millie Alcock, eu não tava esperando ela voltar na série. Enfim, toda essa visão eu acho que também pode ter acontecido por causa da árvore coração, que tá ali também. Se vocês lembram bem de Game of Thrones, essas árvores podem dar visões do passado e do futuro, que não é o caso aqui, eu sei, mas eu acho que a árvore tá representando essa coisa ali de ter visões e tal. E ainda, no cânone é dito que nenhum homem pode mentir na frente de uma árvore coração. Então, pelo menos pra mim, isso foi pra mostrar que ele realmente tá se sentindo culpado pela morte do bebê, apesar de não deixar os outros saberem, né? Apesar de não demonstrar. Outro motivo que ele pode estar tendo essa visão aí é esta mulher misteriosa que diz que ele vai morrer ali. Ela é a Alice Rivers. Ela é uma das funcionárias do castelo. Ela tava ali no início da cena que o Daemon encontra o Sir Simon e tal. E dizem que ela é uma feiticeira. Mas eu não vou falar mais sobre ela aqui pra não dar spoiler. Quem quiser saber mais fofoca do livro, veja o vídeo de expectativas que eu contei mais, vou deixar linkado aqui. E aí a gente tem o núcleo de Porto Real, como sempre, os verdes competindo aí pra ver quem é mais desequilibrado. Essa reunião do conselho, gente, foi uma palhaçada. Ninguém sabe o que fazer sem o Otto, fica aquele cri. E o novo mão, o Criston Cole, já chega atrasado no primeiro dia do job, gente. Eu odiei que ele ficou tirando a Alicent, né? Quem sou eu pra defender a Alicent? Mas, gente, ela tem razão, né? Que eles precisam se planejar melhor e o cara mal cortando ela, assim. Eu fiquei com ranço. Por sinal, ele tá usando um colar de mão do rei, né? No livro não tem broche, gente. É colar mesmo. E no caso do Criston Cole, ele não tem onde espetar o broche. Eu pensei num lugar pra ele espetar esse broche, mas eu não vou falar. Então ele usou o colarzinho. E o plano do Cole é super criativo, é tomar Harrenhal também. Então vamos pra Harrenhal todo mundo. E o Aegon quer mostrar ali que ele é o rei bonzão, né? Ele quer participar com o seu dragão, Sunfire. E ainda, ele quer usar a armadura do Aegon o Conquistador. Gente, eu amo uma autoestima. Queria. E um comentário pessoal aqui é que, assim, não é bom o rei ir pra guerra, porque, né, ele tá correndo risco de vida, mas nas crônicas é bem comum os reis participarem de batalhas, guerras, enfim. Principalmente, né, quando ele tem dragão. Então a ideia dele de ir
não é necessariamente tão burra quanto pode parecer, até porque ele realmente tem um dragão, o dragão tá em idade boa de lutar, ele tem uma conexão forte, então, sabe, ele não tá errado de querer ir também. O que passa a impressão é que ninguém confia nele, porque se ele fosse um cara mais confiável, por exemplo, né, bom de batalha, sei lá, eles poderiam deixar ele ir, né, mas eles não querem. E o jeito que o Larys arruma pra convencê-lo a ficar quieto é mentir. Ele inventa que tem um boato aí que a Alicent e o Waymond querem que ele vá pra eles ficarem ali governando sem ele. É fake news, né, gente? A gente não viu ninguém falar disso. Só se eles estão falando em off ali na série, né? A série não tá mostrando. Claramente, né, mentira. Então, o Larys matou 2 coelhos aqui. Não sei se vocês perceberam aí. Porque, além de manter o Aegon quieto lá, ele tá jogando o rei contra a própria família. Ó... Estamos de olho. E é nessa que o Larys vira o mestre dos sussurros. Interessante que a Miss Arya também faz essa função aí pra Rhaenyra, né? Ela tem umas fofocas ali também. Então, os 2 reis estabeleceram mestres do sussurro ao mesmo tempo, né? Foi legal. Agora, vamos falar desses novos integrantes de centavos da Guarda Real. Apenas quem protege a família real de confusões. Logo depois de ter uma confusão, de ter uma morte, o Aegon... O filho do Aegon morreu por causa de, né, da Guarda Real não tá ali. E ele vai e coloca os amigos dele na Guarda Real. É burro ou não é? Esses meninos aí são os que estavam com ele lá no primeiro episódio da temporada, tentando decidir nomes legais pra chamar ele de rei, né? Magnânimo, Aegon, p*** de dragão. Então, eram os amigos dele ali, da galerinha dele. E aí eles devem ser Sir, né? Já devem ser cavaleiros. E aí o Aegon, vamos botar meus brother aí, vai ser mó legal, né? Mano, seu filho acabou de morrer, você é burro! Como você é burro? Gente, até o próprio Aegon ficou chocado quando ele percebeu que os meninos não estavam levando a sério o job, né? Mas depois ele cagou e foi lá com eles zoar. Agora, vem cá! Depois de toda a exposição pública do filho morto, vocês acham adequado o rei ir pra Casa dos Prazeres? Servir uma rodada de drinks? Uma rodada de drinks, galera! O que o povo vai achar disso quando a fofoca correr? Péssimo, né? E tava na cara que ele ia encontrar o irmão dele por lá, né? O Waymond tá numa vibe meio deprê com aquela moça, né? Que foi a sua primeira. Então até explica essa relação meio maternal que ele tem com ela, né? Porque... parece que ele, né, começou com ela quando ele era criança, né, pequeno, aquelas coisas. E parece que ele tá ali muito pra receber afeto. Até porque no episódio 2 a gente viu como a Alicent trata os filhos que estão sofrendo, né? Ela ignora e vai transar. E, gente, vocês viram o que eu vi? E ainda, ali no rolê, vários palpites sobre um possível bastardo Targaryen. O Ulf tá espalhando aí que ele é o bastardo do Balon o Bravo, pai do Daemon e do Viserys, ou seja, seria irmão deles, né? Só que no livro, o Balon é dito como muito fiel à sua esposa Alyssa e que jamais se interessou por outra mulher, mesmo depois que ela morreu. Então, a série tá tentando facilitar pra gente aí esse possível parentesco, mas tem fã dos livros bem pistola. Aliás, esse Balon era montador da Vhagar, que hoje é do Waymond, e essa esposa Alyssa era montadora da Meleys, que hoje é da Rhaenys. Aliás, gente, eu amei esse plano sequência dele entrando no bar, cumprimentando um por um, senta, né? Dá pra ver que esse cara é super popular, né? Ficou super legal, assim, essa energia ali dos plebeus curtindo, né? Quem viu o vídeo de expectativas já sabe mais dele, se você quiser saber, vai lá também. E um detalhe aqui que é importante, ele diz que ele é do time Rhaenyra, né? Ele é dos pretos, ele fala que ela é a rainha verdadeira. E a série reintroduz o Gwaine Hightower, o irmão da Alicent. Ele tinha aparecido rapidinho no primeiro episódio da série, no torneio, e aí torta de climão, porque ele não confia no Cole, né? Ele dá uma zoada nele, e ele ainda descobre que o pai dele, né, o Otto, foi demitido ali do cargo, né? Ele fala assim, você era tão simples e virou mão, né? Ele não gosta do cara. E muito provavelmente ele se ofereceu pra ir junto pras Riverlands, pra Alicent ter certeza que tem alguém defendendo ali a visão dela, enfim. E o nosso casalzão, shippado por ninguém, tem uma despedida meio estranha ali, né? Como os jovens diriam, cringe. E aí, depois, na ronda, a Baela vê o grupo dos verdes avançando nas Riverlands e diz que não atacou ninguém porque atendeu o pedido da Rhaenyra de não causar mais, né? E aí, tem um cara no Conselho Preto que é o Lord Simon Staunton. Ele é senhor do Pouso de Gralhas, Rook's Rest, que fica lá bem perto de Driftmark e Dragonstone. Ele tá com medo, porque o Pouso de Gralhas também é próximo ali das Riverlands, né? Então por isso que ele quer voltar pra casa, enfim, defender se acontecer alguma coisa. E o Conselho Preto quer atacar logo, mas a nossa rainha tá em dúvida. E quando ela vê a mensagem que a Alicent tinha mandado, né, com os pêsames pelo Luke, ela pensa, pô, se a gente se vê ao vivo, né, cara a cara,
Quem sabe a gente não entra num acordo. E aí, a missária já é útil, né? Já no período de experiência, gata, arrasou. Bom, a gente teve então esse encontro inesperado que ninguém pediu das ex-amigas. Isso não existe no livro, com certeza, né? De novo, foi criado pra ter interação presencial ali das personagens, mas me pareceu um pouco forçado, até meio besta, sabe? Aquele negócio do começo da faca ainda ficou meio engraçado, ficou meio pateta, assim. Não sei. Eu não gostei. Comenta aí o que vocês acharam. Bom, como a Alicent é super religiosa, ela frequenta bastante o grande septo pra rezar, e colocar a Rey disfarçada de septã deu certo pra passar batido no septo, né? Inclusive, eu fiz um Reels relembrando tudo da fé do Set, eu vou deixar linkado aqui na descrição, e também vou deixar linkado um vídeo antigo meu e da Mikan, que também explica mais. E a ideia é interessante, porque mais cedo nesse episódio, na cena do Ulf, do bastardo lá, ele até comenta, né? Ué, como você sabe se eu pareço com eles ou não? Você nunca viu eles? E isso aí, tá pra gente lembrar que naquela época não tinha Instagram, né? Não tinha como você saber a cara das pessoas da família real se você nunca foi em algum evento real. E o proletariado, né, o povo, os pobres, eles não frequentam, né? Talvez eles frequentem uns torneios, né? Mas mesmo assim, no torneio você vê a Rhaenyra lá, a cabecinha de longe, né? Enfim, resumo, ninguém ia saber mesmo a cara da Rhaenyra, tipo, esse plano... Ok, o plano. Enfim, então ela tenta ali negociar, conseguir algum acordo, mas a Alicent está dura na queda. E aí... que eu acho que é a pior parte desse momento pra mim. Rola um papo pra explicar o erro da Alicent. Vamos lá. Na primeira temporada, o rei Viserys tinha contado pra Rhaenyra que um Targaryen teria que unir Westeros contra os caminhantes brancos, né, os White Walkers. Que o Aegon o Conquistador tinha sonhado com um príncipe que foi prometido que iria salvar o reino de uma ameaça que vinha do norte. Ele chamou esse sonho de Canção de Gelo e Fogo. Ok. E no leito de morte, o que o rei falou? Não se lembra, Aegon? O sonho dele, a Canção de Gelo e Fogo. É verdade o que ele viu no norte. O príncipe que foi prometido. O príncipe para unir o reino contra o frio e a escuridão é você. É você quem deve fazer isso. Por que ele tá falando isso? Porque ele acha que ele está falando com a Rhaenyra, ele está alucinando, ele está Lucy crazy. E a Alicent ouviu o quê? Aegon! Aegon, meu filho? Rei? Ok. E aí deu nessa merda toda. No livro não tem essa confusão e, de novo, né, mais um personagem aliviado aí pela série, né? E é isso, até então a gente não tinha certeza se a Alicent estava fazendo de sonsa ou se ela realmente tinha entendido errado. Só que agora, né, a gente entendeu que foi um erro e ela sabe que ela errou e mesmo assim não vai abrir mão. Agora, algo interessante é que a Alicent tá falando, né, que a guerra tá online já, que o Otto já foi mandado embora, que o Cole tá marchando e o Aemond... Você sabe o que o Aemond é. Do jeito que ela jogou ali, é como se ele fosse uma peça-chave pra guerra, né? Porque ela tá falando, o Otto, o Cole, o Aemond, né? E em inglês, essa frase poderia ir para vários rumos, porque ela fala Aemond is. E poderia ser que o Aemond está fazendo algo, né? Porque ela tava, o Cole tá marchando, o Aemond tá fazendo alguma coisa. Ou também poderia significar que o Aemond é alguma coisa, né? Como ela tava listando as funções de cada um na guerra, eu tive a impressão que ela ia falar demais, que ela ia falar alguma coisa e daí ela mudou a frase. Ou será que realmente ela quis dizer que ele é perigoso de alguma forma, né? Ele também é Kinslayer, né? Ele também é assassino de parentes. E no episódio passado, o próprio Aemond falou que ele era diferente. Agora, o que ele é? Como que ele é? Será que ela quis dizer assassino? Comentem aí. E aí a gente tem que lembrar do papo da Rhaenys em Pedra do Dragão, né? Que ninguém se lembra mais porque começou a guerra. Já que, além do trono, surgiram outros motivos aí pra essa família se odiar. Acho que o que fica desse episódio é que as guerras são assim mesmo, totalmente idiotas, e que terminam sempre com morte. O que é igual pros ricos e pros pobres, no fim das contas. Tem gente querendo sangue e glória, não necessariamente porque acreditam que é o melhor pro reino, mas porque cada um quer o melhor pra si. Né? Todo mundo ali é egoísta. Se você pensar bem, o Cole odeia a Rhaenyra porque ela não fugiu com ele, né? Ele tá traumatizado. A Alicent odeia a Rhaenyra porque a Rhaenyra era livre, né? Fazia o que ela queria, transava, e o que a Alicent não podia. O Larys nem precisa falar, né? Como ele é egoísta, manipulador. O Daemon luta pela Rhaenyra, mas, né? Ele também tá querendo poder. Hoje ele já se chamou lá de majestade. E a Rhaenyra mesmo, gente, ela podia falar pra Alicent ali, beleza, então... Não, vamos parar tudo, põe o Aegon de rei mesmo, e eu vou, né, governar junto, eu ajudo, ali viro mão do rei, sei lá. Mas não, ela também quer o poder, né? Ela podia ter cedido também, mas não. Na justificativa de que, não, meu pai que me colocou, então eu não vou ceder. Você faz tudo que seu pai manda?
Você tava saindo na rua com o Daemon escondido? É, o Brasil viu. Resumo da ópera. A Alicent nunca vai assumir que errou e a guerra vai continuar, talvez aí por causa da Alicent. Então, é isso, gente. Agora euzinha aqui do meio da minha poltrona, diretamente, eu, na humildade, preferia que esse assunto tivesse sido abafado. Queria que as personagens encontrassem, show! Falam do luto, falem do ataque do Jaehaerys, do Luke, chorem, abracem, sei lá. Agora falar desse negócio, ai, eu já achei que isso já tava superado. Pra mim, né, aquela coisa, a série realmente tá aliviando o livro, eu acho que nem preciso mais ficar repetindo isso aqui. Tá rolando muita coisa, né, sem querer querendo. Mas aí eu deixo uma dúvida pra vocês. Uma guerra que começou por uma série de erros é pior do que uma guerra que começou por motivos reais? Comentem o que vocês acharam desse episódio. A gente se vê semana que vem. Lembrando que tem rios sobre a fé do Sete, que já tá aqui na descrição. E terça, 7h30 da noite, sai o vídeo sobre a guerra entre os Bracken e os Blackwood. Né? Se você vier depois de terça, o link também já vai estar aqui. Um beijo e vai lá correndo ver a live da Mikan. Tchau!